Um bom início de domingo, né? Para dia de semana para todos. Que nós possamos estar esta semana vivendo o que nós vivemos ontem, que foi sábado, dia de santificação. A palavra diz nos 10 mandamentos: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, porque nós vamos desenvolver a disciplina de estar em comunhão com o Senhor. E como devemos, nessa última hora de expiação, estar em comunhão com o Senhor, nós vamos praticar o que praticamos no sábado durante toda a semana. É interessante que muitos dizem que a expiação ela ficou na cruz. Na cruz, Jesus resolveu tudo o que tinha que resolver em relação ao restabelecimento do seu reino. Na cruz, nós fomos impressionados para estarmos vivendo a vida de Jesus Cristo e Ele reinar no nosso coração, para darmos honra a Deus. Mas, na cruz, ainda faltava períodos proféticos a serem cumpridos à frente. O ministério de Jesus não se resumiu na cruz do Calvário. Teria que haver a sua intercessão ainda no santuário celestial. O período que nós vemos descrito na palavra de Deus da expiação representa o juízo vindouro que ia vir ainda à frente, que sem esse juízo Deus não poderia levar os seus remidos para o céu. Foi predito por Daniel, e o livro de Apocalipse, junto com o livro de Daniel, nos esclarece a respeito desse aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos, ele acontece depois do período que Jesus entra do lugar santo para o lugar santíssimo no céu. Assim como o santuário tem o pátio, que representa a conversão, aonde eu vejo o sacrifício de Jesus e sou atraído por Jesus Cristo e confesso os meus pecados e são perdoados os meus pecados, aí eu entro na santificação, que representa no santuário o lugar santo. E aonde está as tábuas dos 10 mandamentos, representa o lugar santíssimo, aonde nós vamos viver o amor que é representado pela lei, que é amar a Deus e amar ao próximo. Amando a Deus e amando ao próximo, eu vou estar honrando a Deus. E nós vemos muitos versículos na Bíblia que nós, às vezes, desonramos a Deus. O 5º mandamento dos 10 mandamentos fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nós levando também como Deus o nosso Pai, e a família representando Deus, que representa o pai, é representado pela justiça, e a mãe é representada pela tolerância, pela longanimidade, pelo amor, nós vemos que esse mandamento também nos diz respeito a honrarmos a Deus, para que nós possamos ter vida em abundante, vida longa, que é a vida depois da salvação que Cristo vem trazer para nós, a vida eterna. E aquele que perseverar agora até o fim, esse será salvo. Não tem ninguém salvo ainda antes do selamento. A partir do selamento, que Deus vier e vier a plenitude do Espírito Santo, então estará definido aquele povo que vai estar de pé diante as grandes tribulações e que vai viver com Cristo eternamente. Esses honrarão ao Senhor.
esses viverão o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo foi dado justamente nessa data, nesse período que Jesus entra do lugar santo para o lugar santíssimo, que é representado pelo dia da expiação, lá no Velho Testamento, no tabernáculo, quando o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, entrava uma vez no ano no santuário celestial, representando Cristo que entra para fazer a última fase da expiação, a expiação final. E a honra de Deus, a honra de Cristo, ela está envolvida no aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento daqueles que aceitam a Cristo e deixam que Ele reina no nosso coração. Por isso que lá em Romanos 6, 12, fala, será que é 12 mesmo? Nós vamos conferir. Romanos 6, 12 fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência, suas vontades. Nem apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, que é o pecado consciente, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Nós estávamos mortos, agora nós temos vida, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E nós recebemos o caminho do Senhor pelas suas orientações na sua palavra. E nesse período final da expiação, nós temos também o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, como fala lá em Apocalipse 12, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19, 10, fala que o testemunho de Jesus, ele é descrito pelo espírito de profecia. Então, nós, como um povo privilegiado por termos essas orientações, nós temos que apresentar os nossos corpos, que agora estão vivos no Senhor, porque antes eram mortos, como fala lá em Romanos 6, versículo 13, como instrumentos de justiça. Nós agora somos instrumentos de justiça para honrar a Deus. Aqueles que me desonram, Jesus falou, eu também não os honrarei. Então, no capítulo 6 de Romanos, fala que o pecado não terá domínio sobre esses que vão honrar ao Senhor. Está no versículo 14. Pois eles não estão mais debaixo da lei, mas eles estão agora com a força de Deus, com o poder da graça, não estão mais sendo transgressores da lei. No verso 16, fala: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que veio aos seus servos,